tua serva, assim como o Senhor tem usado todos os dias. Amém. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Ele tem cuidado da nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 19, versículo de número 5. Oh, glória. Como eu falei com os irmãos na semana passada, irmãos, eu indo no culto que o Roger fez ali em Juiz de Fora e nos convidou para estar ali, no caminho o Senhor bradou com esse versículo no meu coração: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E chegando ali naquele culto, o culto foi descorrendo, as pessoas foram tendo as suas oportunidades, e de repente foi dada uma oportunidade a uma missionária ali do Rio de Janeiro, e ela veio trazendo uma palavra, e a palavra que ela leu foi Lucas 19, versículo 5, que diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o teu assento, irmãos? Aleluia. Eu orei ao Senhor, eu busquei a Deus, chorei na presença dEle, e eu falei: Jesus, me direciona, se foi, porque nós somos assim, irmãos, nós precisamos crer, mas também nós precisamos buscar. E eu fui buscar o Senhor acerca dessa campanha, desse propósito, e até hoje ainda eu estava falando com Deus, missionária Ana Lúcia, falei: Senhor, se não foi de mim, confirma de verdade esse propósito, o que o Senhor quer falar à tua igreja, ao teu povo, e me direciona as pessoas a estarem ministrando essa palavra. E ontem eu já falei com o diácono Alex, né, irmão, para a glória de Deus, e o Senhor, irmão, falou ao meu coração: você vai iniciar hoje. E foi uma pessoa lá em casa, uma irmã, e ela estava falando comigo, e ela disse: missionária, olha como Deus é. Hoje eu fui na reunião da escola do meu filho, e tudo, nenhuma palavra foi acrescentada nem tirada do que a senhora falou no culto na terça-feira passada. A diretora da escola falou a mesma coisa, e eu ainda virei para o meu filho e disse: está vendo? O que é pregado na igreja está sendo anunciado do lado de fora, para você ter a certeza do que Jesus quer com a sua vida, irmão. Então foi algo que o Senhor, ele veio e confirmou mais uma vez no meu coração, e algo me chama a atenção, irmãos, e eu falei: Jesus, mas é algo que não é repetitivo. Senhor, nos direciona, e até aqueles que o Senhor vai dar direção para ministrar a tua palavra, e não seja algo que a gente já conheça, irmão, e não seja algo que a gente já saiba sobre a história de Zaqueu. Você vai ver que apenas o capítulo 19, ou melhor, apenas o evangelista Lucas, ele vai narrar esse encontro entre Zaqueu e Jesus. Apenas Lucas vai contar essa história. Louvado seja o nome do Senhor. E Lucas, irmão, ele dá detalhes muito interessantes. Por quê? Como foi dito aqui, a palavra introdutória, que coisa linda, Deus confirmando mais uma vez. Porque Jesus, ele conhece o que o homem não conhece. Jesus, ele sabe o que o homem não sabe. Então Jesus sabia quem de fato estava seguindo a ele porque queria salvação, e quem estava seguindo a ele porque queria alguma coisa. E escute aqui, irmão, nós estamos vivendo num tempo. Eu quero pedir a Raquel meu telefone, por favor. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, aleluia, que infelizmente essa questão de, me fugiu a palavra aqui agora, aleluia, youtuber, mas não é essa expressão que eu quero usar, influencer, né? Essa expressão influenciador, tá tão na mídia, né, irmão? Tantas pessoas
que pessoas que estão se levantando, dizendo que se levantaram para influenciar, estão influenciando para o mal. Aleluia! A Bíblia ela não conta, irmão, e não dá narrativas acerca da história de Zaqueu. A Bíblia não traz narrativa acerca, louvado seja o nome do Senhor, de como Zaqueu se tornou chefe dos publicanos. Só diz que ele era chefe dos publicanos. Agora você imagina, irmão, Zaqueu era judeu. E Zaqueu sendo judeu, Zaqueu agora, em algum momento da sua vida, não sei qual, se de repente a sua casa estava passando por uma crise financeira, se de repente, irmão, acabou o trabalho, não tinha mais trabalho para Zaqueu. Entenda uma coisa, irmão, é nessa hora que o teu inimigo ele se apresenta e te influencia para o mal e te leva a caminhos que você parece que é bom, mas como dizem Provérbios, o fim dele é fim de morte. Meu Deus! E Zaqueu ele vai ser excluído, irmão. Escute uma coisa. Zaqueu, como judeu, ele vai ser excluído da sociedade judaica. Os judeus, eles olhavam para os publicanos como alguém que merecia a morte. Os judeus olhavam para os publicanos como alguém que merecia, aleluia, ser apedrejado e pisoteado pela sociedade. Irmão, isso aqui é coisa muito séria, você vai entender o que o Espírito quer dizer ao teu coração. Aleluia. Só que há algo que nos chama a atenção aqui, irmão. E o que é? Você está influenciando para o bem ou para o mal? Qual tem sido a tua influência na tua casa, na tua família, na sociedade? Escute, irmão, em nenhum momento do capítulo 19 você vai ler que a família de Zaqueu estava com ele no meio da multidão. Em momento nenhum você vai ler que Zaqueu entrando na sua casa, a sua família senta à mesa com ele. Mas a gente entende pela história, testemunha de Zaqueu, que ele era alguém que influenciava. Aleluia! Então automaticamente, conforme Zaqueu recebeu o Senhor na sua casa, a sua casa recebe Zaqueu com o Senhor também. Tu está entendendo isso aqui? É pregar sem palavras, irmão. É verdadeiramente ter uma vida de que é digna de ser imitada. É ter uma vida que as pessoas não precisam te ouvir, mas só de te ver querem ser como você. Aleluia. Zaqueu ele vai nos ensinar isso. Só que o que essa palavra ela quer retratar, irmão, para mim na tua vida é conversão. Como diz o evangelista Jonathan Carlos, vai doer, mas vai sarar. Meu Deus! E no nosso meio, infelizmente, tem muitos crentes precisando se converter. Meu Deus! O que é converter, missionário? É mudar por completo o sentido. Me ajuda. Glória a Deus. Senhor. Vivemos uma época, irmão, muito difícil. E como está difícil? É os próprios crentes que se dizem crente estão trazendo escândalo para a sociedade. Só que escute uma coisa, eu não me apavoro com isso, porque o próprio Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Escândalos estamos vendo aí, irmão. Toda hora que você abre o YouTube, que seja para ver uma música ou assistir alguma coisa, está lá uma notícia de que alguém falou de fulano, de Bertano. Só que escute uma coisa, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos, aleluia, nos assustar com isso. Meu Deus. Porque as conversões que nós temos visto hoje é muito estranha. E é estranha mesmo. Alguém que prega, diz que prega, mas as almas não saem da vida de pecado. Meu Deus. Anuncia o Evangelho, mas as vidas continuam vivendo a seu bel prazer, como bem quer, aleluia. Isso não é conversão, irmão. Paulo disse, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que falava mal do outro não fale mais. Por quê? Porque eu me converti, aleluia. Meu Deus. E conversão, irmão, é mudar a rota, é mudar o rumo.
Se eu estava indo num sentido, eu me converti, eu volto. Aleluia, vou sentido contrário daquilo que o mundo faz, daquilo que o mundo, mas hoje está tudo normal. Hoje está tudo numa boa, né? Aleluia, eu faço o que quero, ando como quero, aleluia, e ninguém tem nada a ver com isso. Calma, você vai entender o que é que Jesus, Ele quer falar ao teu coração acerca dessa campanha, irmão. E eu estava hoje meditando e eu estava falando, Jesus, como pode? O Senhor coloca uma campanha usando o pastor na quinta-feira, eis que estou à porta e bato, e brada com uma palavra dessa no meu coração, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Irmão, o propósito do Senhor não é perder a tua alma. O propósito de Jesus, aleluia, é salvar a tua alma, aleluia. E quem sabe, através da salvação da tua vida, vidas se salvem por causa de você. Só que é uma necessidade, irmão, de me converter. Há uma necessidade de me transformar. Há uma necessidade de querer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Zaqueu agora, ele desejava conhecer Jesus. Quantos estão dentro da casa? A multidão que seguia o mestre, como foi lido aqui no capítulo 6, no verso 60 em diante, estava andando com o mestre, com o rabino, aleluia, aquele que tinha palavra de vida, palavra de transformação, mas não o conhecia, aleluia. Como é que conhecia, irmão? Escute isso aqui, eu vou deixar o Espírito me levar. Como é que conhecia o Senhor? Alguns conheciam aquele Jesus que multiplicava pão e peixe, outros conheciam aquele Jesus que dava vista ao cego, aleluia, mas poucos, irmão, e até hoje, triste dizer, conhecem o Jesus que salva, que cura a alma, liberta o caráter e leva para morar no céu, aleluia. Eu não sei, irmão, o que você está esperando de Cristo. Eu não sei o que tu está almejando do Senhor nessa terra, mas como foi falado aqui por mim mesma, no capítulo 15 de 1 Coríntios, aleluia, miserável homem eu serei, se querer algo do Senhor apenas nessa terra. Meu Deus! Quem era Zaqueu? Zaqueu não era só um publicano. Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu tinha comanda na sua mão. O que Zaqueu fazia, missionário? Aleluia, vai muito além do que a gente conhece. Zaqueu entrava no comércio, e se ele entra no comércio, ele olha esse telefone, ele analisa, e ele vai analisar, e o dono da loja vai dizer, quanto custa esse telefone? E Zaqueu dizia, a melhor pessoa, o dono do estabelecimento dizia para ele, custa tanto. Zaqueu agora ia multiplicar aquele tanto, aleluia, e muito mais, ia dizer, não, isso agora vai valer isso, porque dentro desse valor que tu vai cobrar, tu vai pagar o imposto, aleluia, aos romanos. Meu Deus! Então, irmão, quanto mais Zaqueu fazia isso, mais o ódio das pessoas por ele aumentava. É verdade. E agora, a pessoa que não conseguia pagar o imposto em cima daquele objeto que estava sendo vendido, Zaqueu, por ser chefe, agora emprestava o dinheiro. E ao emprestar agora, na hora de pagar, se não tivesse, a dívida só ia aumentando. Meu Deus! Aumentando. Aumentando. Sabe o que acontece com a minha e com a tua vida, irmão? E eu vou me incluir nisso. Se eu parar de reconhecer, aleluia, quem é Jesus na minha vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O publicano aqui que representa o próprio adversário da minha alma, ele vai cada dia aumentando a dívida da minha dívida. Tu está entendendo? Aleluia, irmãos, isso é uma palavra de salvação, conversão e transformação. Aleluia. Zaqueu, ele tinha um nome. Que nome era? Zacai, em grego, louvado seja o nome do Senhor, que significa shikma, louvado seja Deus. Isaac, a
Eu, alguém que nasci puro e inocente, me perdi no meio do caminho. Zaqueu se perdeu, irmão, ao ponto de aceitar virar chefe dos publicanos. E agora o que vai acontecer? Agora vai acontecer que Jesus, irmão, ele está a caminho de Jerusalém. É a última passagem de Jesus. Jesus não retorna mais. Jesus só está a caminho daquilo que ele veio à terra para fazer. Jesus está caminhando para Jerusalém para ser entregue à morte e ao terceiro dia ressuscitar. Jesus está caminhando para o propósito. Só que ele passa, irmão, ele acha por bem, assim como era necessário passar por Samaria, diaconisa Cida. Agora Jesus ele vai passar por dentro, aleluia, da antiga Jericó e vai passar por dentro da nova Jericó, que era um lugar agora, irmão, em que os ricos levantaram essa cidade para quê? Para que agora viesse a construir suas mansões, viesse a construir os seus palácios. E Zaqueu morava num deles. E agora, irmão, Zaqueu tinha um propósito no seu coração. E qual era o propósito de Zaqueu? Saber quem é Jesus. Ei, irmão, escute uma coisa. Um dia eu caminhei na presença do Senhor. Meu Deus. Não foi poucas vezes, não, foi muitas. Eu acho que aceitei a Jesus umas 7 vezes. Só que não como Zaqueu. Entrei, aceitei, saí, fazia as mesmas coisas. Entrei, aceitei, saí, fazia as mesmas coisas. Só que teve um dia que na minha Jericó Jesus veio ao meu encontro. Escute uma coisa, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Eu não conheço a tua vida, não conheço o teu comportamento fora daqui, porque aqui dentro é fácil levantar a mão e dar glória e você também dá. Aqui todo mundo está sentado, irmão, falando a mesma língua. Eu não sei qual é o teu comportamento fora daqui. Se lá na tua casa, na tua escola, na tua vizinhança te conhecem, aleluia, como Zaqueu ou como alguém convertido. Eu não sei como te conhecem lá, irmão, no teu convívio familiar. Aleluia, se alguém, irmão, que bota a mão na cintura e quebra mesmo o barraco, ou alguém que desce na humilhação para buscar aquele que pode responder pela tua vida. Eu não sei quem é você. Assim como você não sabe quem sou eu. Escute uma coisa, irmão. Isso aqui é muito sério. Meu Deus. Por que, missionário? Porque agora Deus, como Criador, Ele nos criou com uma essência dentro de cada um de nós. E quem se entrega a Jesus de verdade, Ele tem um poder de fazer renascer essa essência que estava escondida pelo mundo, estava abafada por uma vida de pecado. Aleluia, missionária, fala um português mais claro, eu estou meio perdida, não estou entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou falar de mim, irmão. Louvado seja Deus. O meu comportamento lá no mundo era a forma que eu vivia lá no mundo era de um jeito, o meu pensamento lá no mundo era aleluia, eu tinha o pensamento de que, louvado seja o nome do Senhor, fez comigo, vai tomar de volta, aleluia, pisou no meu pé, vou fazer pior. E agora, missionário, encontrei Jesus, subi na figueira e agora
De amor. Esse é o Senhor que eu conheço. Aleluia. Esse é o Senhor, irmão, que eu sirvo. Escute uma coisa, irmão, eu tenho evitado muita coisa, sabe para quê? Para não pecar contra Ele. Eu tenho evitado gastar em muitos lugares, irmão, sabe por quê? Para não pecar contra Ele. Aleluia, porque o meu intuito, o meu propósito, aleluia, escute uma coisa sem hipocrisia, e Ele sabe que nas minhas palavras não há mentira. Eu quero ser como Ele no dia, aleluia, só que o negócio não é pagar preço. E o que isso tem a ver com a palavra, missionária? Zaqueu pagou. Sabe o significado, irmão, da palavra sicômoro? Em algumas traduções não vai dizer que Zaqueu subiu numa figueira brava. Em algumas traduções vai dizer que Zaqueu subiu num sicômoro. E sicômoro, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em hebraico significa restauração. Tu entendeu? Um homem que era puro e inocente se contaminou no decorrer da sua história, só que agora ele deseja subir no sicômoro, e quando ele sobe nessa árvore, aleluia, ele não sabia, porque Zaqueu, irmão, de fato queria conhecer quem era o Senhor. Aleluia, você quer conhecer quem é Jesus, irmão? Aleluia, vou fazer essa pergunta de novo fora do microfone. Você quer conhecer quem é Jesus, irmão? Aleluia. Meu Deus. Então se prepare para calúnia, perseguição, levante, traição, humilhação, aleluia, rejeição. Se prepare para viver tudo isso, irmão. Escute uma coisa, há um tempo atrás eu falei nesse lugar, ouvi pastor Rodrigo Santana falando isso, e torno a repetir aqui, irmão, novamente, nesse lugar, aleluia, não desmerecendo o ministério de ninguém, mas aqui, irmão, você só vai para o inferno se quiser, porque a palavra da verdade é ministrada, aleluia. Aqui, irmão, tu não vem para passar um bem bom, tu não vem, aleluia, para Ilha Maldiva, estar deitado dentro de uma cabana luxuosa no meio do mar calmo, não, irmão. Servir a Jesus, conhecer Jesus, é seguir as suas pisadas, como o Tiago disse. E seguir as pisadas dele, irmão, é sofrer como ele sofreu. Timóteo, Paulo vai dizer ao Timóteo: se com ele padecemos, se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Mas os crentes que diz convertido hoje, se levantar uma luta, um sofrimento, ele diz que Jesus não está. Aleluia, se levantar uma perseguição, uma calúnia, ele já diz que Jesus é esse que permite essa calúnia sobre a minha vida. Irmão, se perseguir os profetas que vieram antes de nós, o que não vão fazer contigo? Se maltrataram ao pai de família, o que não vão fazer com os seus servos, irmão? Escute uma coisa, Deus ele está nos alertando por quê? Porque ainda não começou, vai começar. O que, missionário? Perseguição. Se tu não está conseguindo suportar essa luta que está vindo no teu interior, não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação dá também o escape. Só que o que virá aí, irmão, não é tentação no seu interior, sabe por quê? Porque todos nós aqui, sem acepção, seja criança, seja adulto, seja jovem, adolescente, está vivendo uma guerra. Todo dia quando amanhece, todo dia quando abre os seus olhos, está numa guerra. E que guerra é essa, missionária? É uma guerra que você não consegue ver, que a tua mãe não consegue ver, o teu esposo não consegue ver. Aleluia, mas essa guerra, irmão, é aqui dentro. É uma guerra constante na sua mente, aleluia. Por quê? Porque o Espírito está cobiçando
dia se levanta, aleluia, um filisteu, como foi ministrado aqui no domingo, para fazer barulho e te amedrontar. Aleluia, o que é esse filisteu? De repente é só uma notícia, irmão, que chegou, aleluia, para a tua vida, aquilo ali já abalou a tua estrutura, mas você louvou aqui nessa noite: Pai, eu confiarei. Mas não é confiar quando tudo estiver bem, não é fácil, é confiar, aleluia, quando o filisteu se levanta, meu Deus, para te afrontar. Só que nessa hora, sabe o que tu quer fazer? Se trancar dentro do teu quarto, se não descer até para debaixo da cama. Que confiança é essa, irmão? Aleluia, que confiança é essa? Você já viu a criança? A criança, ela confia tanto naquele que é o seu tutor, o seu protetor, e a pessoa, se não confundindo. Louvado seja Deus. Por que, missionária? Porque está sob submissão, irmão. É querer se colocar sob o cuidado de alguém. E tem gente dizendo: eu não sou submissa, não sou capacho de ninguém. Só que isso não é submissão. Submissão é eu me deixar ser cuidado. Submissão, irmão, é eu me colocar debaixo da proteção. Aleluia. Sabe por que tem muito crente batendo cabeça e não entendendo porque na vida dele nada muda? Aleluia. Porque ele está sendo tudo menos submisso. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, missionária? Porque Zaqueu, ele vai entender, irmão. Escute isso aqui para me terminar. Aleluia. O homem pobre tornou-se rico. Para o povo da época, Zaqueu era odiado por ter riqueza, mas para o reino do céu ele era pobre, porque a forma que ele conseguia sua riqueza não agradava a Deus. Zaqueu tinha uma pequena estatura, uma baixa estatura. Zaqueu era pequeno. E quantos de nós somos pequenos diante desse Deus? E por quê? Por causa dos pensamentos mesquinhos, por causa dos pensamentos pobres, irmão, que temos. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, aleluia, o maior exemplo de um pensamento que não agrada ao Senhor. O Senhor, ele estava esperando um momento assim como na vida de Zaqueu. Escute uma coisa, irmão, por quê? Porque enquanto Ana pedia para mostrar para sua inimiga que ela também podia, Deus não atendia. Tu está entendendo? Só que quando Ana entende que o que ela precisa não é para ela, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, então a sua petição é atendida. Irmão, escute uma coisa: o Senhor conhecia Zaqueu. Naquele tempo, irmão, não era comum. Ou os homens comuns, e graças a Deus que o teu Senhor não é alguém comum. Os homens comuns não costumavam olhar acima, não, do que estava a sua cabeça. Eles olhavam para as coisas que os atraíam e os prendiam. E quanta gente hoje está assim, olhando apenas para aquilo que está diante dos seus olhos. Só que o Senhor está dizendo: tenha o olhar, tenha a visão como da águia, que não olha por baixo nem na direção de nada, ela olha para cima e ela procura o maior penhasco para se abrigar, porque ela sabe, como o salmista falou: elevo os meus olhos para o monte, sabendo que é de lá que vem o meu socorro, daquele que criou os céus e a terra. Escute uma coisa, irmã: Jesus olhou, mas não precisava olhar, porque antes de Jesus chegar ele já sabia. Por que, missionária? Porque ele passou naquele trajeto, porque ele já sabia quem ele ia encontrar, irmã. Quem sabe Jesus ia estar aqui nessa noite, como foi louvado pela minha irmã Tamires, porque sabe que você estaria aqui, e ele sabe que precisava desse encontro contigo para salvar a tua alma de verdade, para fazer você se converter a ele de verdade. Glória a Deus. Escuta, Transformador. Jesus, ele estava ciente da presença de Zaqueu. Aleluia. Terminando agora, no mundo se
sobe para depois descer. Em Jesus se desce para depois subir. O diabo, irmão, lembra disso? Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Ele vai exaltando Jesus, levando a ele até o pináculo do templo, e ele oferece os reinos do mundo. Só que Jesus não era alguém comum e provável. Jesus era alguém incomum e improvável. Então o pensamento do adversário, assim como sobre a vida de Jó, e ele pensou: tira a riqueza desse homem, porque aleluia, a confiança dele está na riqueza, em tudo que ele tem. Só que agora o Senhor vai dizer: vai lá então, toca nele, toca nas riquezas dele, toca na saúde dele, só não toca na alma, porque a alma é minha e eu conheço, só não quero te revelar a integridade do meu servo. Glória a Deus. Jesus conhecia quem era Zaqueu, irmão. Aleluia. E o adversário, ele exalta para depois abater. Só que em Deus, primeiro ele abate. Não é assim o oleiro? Ele pisa o barro, amassa ele, até fazer dele um vaso conforme a sua vontade. Meu Deus. Aleluia. O que a sociedade põe para fora. Lembra que eu falei sobre Zaqueu? Que era rejeitado. O desejo dos judeus sobre ele era a morte, porque era alguém que tinha um poder influenciador terrível. Aleluia. Exterminava as pessoas até o ponto de elas não aguentarem mais o seu comércio ser agora tomado. Vinham à falência. Por ser publicano, era desconsiderado judeu, filho de Abraão. Oh glória. E eu quero ler isso aqui para terminar, irmão, contigo nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, ele vê o que você não pode ver. Jesus, ele sabe o que você não sabe. E ele está dizendo para nós, irmão, nessa noite de salvação. Aleluia, glória a Deus. Porque agora os homens vão querer que Jesus, aleluia, não aceite ir à casa. Como pode esse homem ir na casa de um pecador? Olha, irmãos, o que a palavra ela vai nos dizer nesse contexto. Salvação se refere à saúde interior. Jesus sabia o que Zaqueu tinha, como ele adquiriu o que tinha, mas Jesus também sabia quem era ele por dentro. Zaqueu, aleluia, recebeu esse nome porque os seus pais desejavam para ele verdadeiramente ser um homem de bem, honrado, mas ele se perde no meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação da alma, a aliança das bênçãos de Deus feita com Abraão e aqueles que diziam-se filhos de Abraão. A salvação entrou na casa de Zaqueu, não por causa do sangue que ele herdara, não. A salvação entrou na casa de Zaqueu por causa da fé que era igual a de Abraão. Meu Deus, coisa linda. Você entende isso? Escute uma coisa, irmão. Eu falei aqui que muitas vezes aceitei a Jesus e voltava a fazer as mesmas coisas. Só que um dia Jesus se encontrou comigo em cima da árvore de sicômoro, que quer dizer restauração. Irmãos, escute uma coisa: quando Jesus entra para restaurar, nada fica fora do seu lugar. Quando Jesus ele entra de fato para colocar no lugar o que está fora, louvado seja o nome do Senhor. Quem está de fora, irmão, não está entendendo, mas quem está dentro, irmão, está sendo tratado, trabalhado, moldado, está sendo transformado. E agora, depois de Zaqueu ouvir isso, ele se levanta naquela mesa, aleluia, se coloca de pé e diz: Senhor, se porventura eu tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. Irmão, Zaqueu era alguém que conhecia a lei. Zaqueu era alguém que conhecia qual era, louvado seja o nome do Senhor, a
nós que verdadeiramente venhamos deixar, sabe por quê? Porque as riquezas de Zaqueu não atraíram Jesus, mas as riquezas espirituais nas palavras de Jesus impactaram Zaqueu por completo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi sendo lido aqui, irmão, nessa noite, o que é missionária? Foi lido aqui que Jesus bem sabia quem é que cria. Irmão, eu não posso fugir dessa palavra. Jesus sabe quem acredita e quem de fato aqui no nosso meio quer o céu. Aleluia, e quem é que quer o céu, missionário? Aquele que tem lutado todo dia contra a sua carne, não para não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te chama nessa noite. E sabe qual é o hino que Ele colocou no meu coração, irmão? Um hino que há muito tempo eu não ouço louvar. Aleluia. E a igreja, se lembrar, se souber, louve esse hino comigo em nome de Jesus. E deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existem em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Oh, aleluia. Raquel, me ajuda aqui. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Escuta, toda terça-feira, ainda que a gente faça isso, mas o apelo de Deus para a sua vida é: desce depressa. Eu não conheço você, mas Jesus te conhece. Você sabe da sua necessidade. Você sabe o que você precisa. E se você nessa noite foi tocado por essa palavra, ora
transformação em nós. Haja uma transformação em mim, Senhor. Eu